paz do Senhor, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. E nós estamos indo aqui para a segunda aula. Se você não assistiu a primeira aula, volte lá e assista a primeira aula, porque senão você não vai entender muitas coisas aqui, tá? Para que você tenha uma compreensão melhor e absoluta do tema, do assunto abordado, volte na primeira aula e assista para você pegar a base da aula. E se você que já participou da primeira aula e está aqui hoje para participar da segunda aula, não se esqueça da sua Bíblia, não se esqueça do seu caderno, não se esqueça da sua caneta para você anotar. Entenda, anote os textos bíblicos, escreva aquilo que você achou importante, mencione talvez na sua Bíblia, se você é alguém que gosta de escrever na sua Bíblia, riscar os textos, risque os textos para que você possa ensinar mais à frente. Entenda algo, qual que é o propósito desse ensinamento? Ricardo, por que eu estou aqui para assistir esse vídeo? Para que você possa ter uma clareza sobre o assunto abordado e você possa ensinar as pessoas. Entenda algo, muitas pessoas hoje não conhecem aquilo que você conhece e você tem que passar à frente. O Evangelho de Cristo ele tem que ser divulgado para que ele possa ser alcançado por mais vidas. Então, se você está aqui é porque você já assistiu a primeira aula. Se você assistiu a primeira aula, você vai lembrar que nós falamos sobre a criação original. E o que é a criação original? É a primeira criação de Deus. Nós lemos ela lá no Gênesis. Onde que nós encontramos a criação original, Ricardo? Nós encontramos a criação original no Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1. Onde está escrito? Abra a sua Bíblia comigo no Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1. Está escrito dessa maneira: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas de que maneira Deus criou os céus e a terra? De que maneira ela foi criada? Abra comigo no livro de Isaías, capítulo de número 45. Nós vamos fazer um pequeno resumo para que você possa entender de maneira clara o assunto abordado. Isaías, capítulo de número 45 e o versículo de número 18. Onde está escrito? Olha o que está escrito. Vamos ler. Vamos fazer menção da leitura. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou. Não a criou vazia. Ou seja, Deus está dizendo, eu não criei a terra vazia. Mas a formou. Ou seja, quando Deus criou ela, ele não criou a terra vazia e ele formou, deu forma à terra para que fosse habitada. O propósito da terra, de Deus criar ela, não vazia. O propósito de Deus formar a terra, dar forma, é para quê? Para que fosse habitada. Esse era o propósito. Eu sou o Senhor e não há outro. Então observa, recapitulando aqui de maneira simples, como Deus criou a terra, Deus criou ela, baseado no texto bíblico de Isaías, capítulo 45, nós vemos também Salmos, nós vemos também o Jó. Se você dá uma voltada na primeira aula, você vai ver esses textos que nós lemos aqui. Então observa, de que maneira Deus ele criou? Ele criou os céus e a terra, perfeito, deu forma, não criou vazio. Para quê? Para que fosse habitada. Então, volta comigo no Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Agora eu vou te trazer uma clareza a respeito desse assunto. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Observe que esse texto não está de concordância com Isaías, e eu vou te explicar o porquê. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vamos ver detalhe por detalhe desse texto. Mas observa, Ricardo, o livro de Isaías diz que Deus criou a terra perfeita, não criou vazia, deu forma para que ela fosse habitada. Por que no Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 2, está dizendo que e a terra era sem forma e vazia? Isso aqui é mencionado o que nós hoje conhecemos como teoria do gap,
ou seja, teoria da lacuna, o espaço de tempo que existe entre um versículo e o outro. Ou seja, do versículo de número 1 para o versículo de número 2, não foram fatos que aconteceram consequente, ou seja, na sua sequência. O Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1 para o versículo de número 2, a grande possibilidade baseada nos textos bíblicos é que podem ter passado milhões de anos. Uma certeza nós temos. O versículo de número 1 não é... O versículo de número 2, ele não sucede ao versículo de número 1. Por quê? Porque Isaías disse que Deus criou a terra perfeita, com forma. O versículo de número 2 do Gênesis, entrando em comparação com Isaías 45:18, Isaías diz que Deus criou a terra com forma. Gênesis diz, e a terra era sem forma. Aqui no versículo 2 de Gênesis está dizendo, e vazia. Porém, no capítulo 45, versículo 18 de Isaías, a Bíblia está dizendo, Deus não criou a terra vazia. Mas espera aí, Ricardo, se Deus, quando criou a terra, ele criou a terra de maneira perfeita para que fosse habitada, então o que aconteceu? É essa história que eu vou contar para você hoje. O que aconteceu nesse período de tempo que fez a criação de Deus perfeita ficar e se tornar sem forma e vazio? E para isso, eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Ezequiel, capítulo de número 28 e o versículo de número 18. Ezequiel 28, versículo de número 12 ao 18. Até aqui nós temos as seguintes informações. Quando Deus criou os céus e a terra, ele criou ele perfeito, criou a terra perfeita, com forma, não criou vazia para ser habitada. Do versículo 1 para o versículo de número 2 aconteceu uma história, aconteceu algo que deixou a terra sem forma e vazia. Então nós já temos essas informações, anote no seu caderno para que você fique com os fatos na sequência, tá bom? A criação original perfeita, o que aconteceu para que a terra se tornasse sem forma e vazia. Vamos lá, Ezequiel 28, versículo de número 12 ao 18. Vamos ler isso aqui com muita calma, para que não fique dúvidas. Ezequiel, capítulo de número 28, versículo de número 12 ao 18, está escrito assim, ó. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. A princípio algumas pessoas vão questionar, dizendo, mas espera aí, esse versículo está sendo referido, está sendo dito diretamente para o rei de Tiro, mas quando você for ver a sequência da história, você percebe que o rei de Tiro aqui foi colocado apenas como um símbolo. Isso aqui é chamado de projeção profética. O que é uma projeção profética? Uma projeção profética é quando Deus pega algo que você conhece para te mostrar algo que você não conhece. A projeção profética é quando Deus pega um símbolo, algo que você já viu, para te mostrar algo que você nunca viu. Observe aqui o seguinte exemplo. Eu gostaria que você agora, aí onde você está, na sua casa, no seu celular, no seu trabalho, não sei. Agora, onde você estiver, feche os seus olhos e imagine agora uma maçã. Imagine mesmo, faça de verdade. Imagine agora uma maçã. Você conseguiu imaginar? Conseguiu? Agora feche os seus olhos e imagine agora uma árvore. Você conseguiu imaginar? Conseguiu, óbvio que conseguiu. Agora eu gostaria que você imaginasse aí um coração. Conseguiu imaginar? Conseguiu. Agora eu gostaria que você agora, na sua casa, imaginasse algo. Feche os seus olhos e imagine algo que você nunca viu. Conseguiu imaginar? Por quê?
Por que você não conseguiu imaginar? É óbvio, você vai me responder. Porque eu nunca vi. É exatamente isso que Deus faz. Qual é a figura de Lúcifer? Como que ele foi feito? Qual é a figura de um querubim? Qual é a figura de um anjo? Qual é a figura da cidade celestial? O que ela tem? Para você entender como são as coisas espirituais, Deus tem que te mostrar a partir das coisas que são naturais. Porque Deus ele começa a te mostrar a partir do que você já viu, para ter uma base do que você não viu. Um exemplo. João ele diz: eu vejo um anjo, eu vejo um querubim, que estão nas bases do trono de Deus. Um tem um rosto como se fosse de leão, outro como se fosse o rosto de boi, outro como se fosse o rosto de homem, outro como se fosse o rosto de uma águia quando está voando. E os muros da cidade têm 12 portas, com 12 pedras, uma safira, outro carbúnculo. Um exemplo. Ele pega coisas que você já existe. Você já viu um leão? Já. O animal que João viu não é um leão. Mas João pegou a simbologia, o símbolo de algo que você já viu, para te mostrar algo que você nunca viu. Como que você vai imaginar o trono de Deus? É um mar como se fosse de vidro. Um mar de vidro. O mar é líquido. O vidro é sólido. Como que você imagina isso? Então, João, ele pega a simbologia daquilo que você já viu para expressar aquilo que você nunca viu. Então, isso é a projeção profética. Então, aqui é a mesma coisa. Deus vai pegar a figura do rei de Tiro para expressar um querubim que havia sido criado. Observe então, vamos continuar a leitura. Isso se chama projeção profética. Você vai encontrar muito na Bíblia Sagrada isso. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Olha o que está escrito na sequência. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Olha a afirmação. Versículo 13. Estiveste no Éden. Aí o religioso me fala, aqui tá falando do rei de Tiro, tá bom. Então me responde, quando que o rei de Tiro esteve no Éden? E aí? Quando o rei de Tiro esteve no Éden? Jardim de Deus. Olha aqui, ó. Vamos dizer, esse aqui é o rei de Tiro. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Mais pra frente a gente vai falar desse significado dessas pedras aqui e o que eles realmente eram. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim. O rei de Tiro era querubim? Nunca. Então aqui não tá falando do rei de Tiro. Aqui tá falando de um querubim que Deus havia criado. Então, tu eras querubim ungido para cobrir. Te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras afogueadas. Olha só, versículo de número 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis
te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Mas, Ricardo, a respeito de quem está falando aqui? Aqui está fazendo menção a respeito de um querubim que Deus havia criado. No princípio criou Deus os céus e a terra, foi exatamente ali que Deus criou. Quando Deus começa criando, ele começa criando primeiramente os céus. Perceba que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ricardo, tá na ordem? Está. Porque primeiro Deus ele começa criando o que é espiritual, para depois, a partir do espiritual, ele criar aquilo que é natural. O livro de Hebreus diz que tudo aquilo que é natural veio a partir daquilo que é espiritual. Tudo aquilo que é visível veio a partir daquilo que é invisível. Então, observa. Deus ele cria todo o seu exército celeste, todos os espíritos. Deus ele cria tudo aquilo que é espiritual. E a partir daí começa a criar aquilo que é natural. Então ele começa a estabelecer todos os anjos. Observe que no livro do Gênesis, capítulo de número 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus. Por que céus? Por que está no plural? Porque quando Deus criou os céus, ele criou no mínimo 3, que é citado na Bíblia. Primeiro, o primeiro céu é esse céu que nós olhamos e vemos que é chamado de céu estelar. É o mesmo céu que contém todos os planetas, as galáxias. A partir daí, existe um segundo céu. O segundo céu, segundo o apóstolo Paulo, é chamado de regiões celestiais. Você vai lembrar do texto quando o apóstolo Paulo diz: porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra hostes e potestades nas regiões celestiais. Abre comigo lá em Efésios, marca aí, Ezequiel. E vamos lá para Efésios, capítulo de número 6 e o versículo de número 12. Leia comigo, abra a sua Bíblia. Eu vou dar tempo de você abrir a sua Bíblia para você acompanhar comigo. Efésios 6, versículo de número 12, está escrito assim, ó. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Observa, nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. Ou seja, o apóstolo Paulo ele diz: a sua luta não é contra sangue e nem contra carne, mas sim contra as hostes e potestades que estão nos lugares celestiais. Você vai lembrar comigo? Abra lá em Daniel, eu vou te explicar aqui, ó. Olha um texto bem bacana. Daniel, capítulo de número 10 e o versículo de número 11. Até a partir daqui dá pra gente entender já, ó. Daniel ele vai receber uma visita do anjo Gabriel. Observa. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Observa o versículo de número 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Mas observa, Daniel está orando. E ele está orando aonde? Na terra. E Deus vai enviar um anjo com uma resposta para Daniel. E quem ele envia? Ele envia Gabriel. Porém, quando ele chega no segundo céu, que são as regiões celestiais, a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia breca ele não consegue descer até
Daniel. A ponto de quê? A ponto de Deus ter que enviar outro anjo, Miguel, para vir ali e abrir caminho para que Gabriel pudesse passar, atravessar os segundos céus até chegar ao primeiro céu, que é a terra. Então observa que Deus, quando ele criou os céus, ele criou os céus e a terra. 3 céus. Primeiro céu, céu estelar. Segundo céu, regiões celestiais. E terceiro céu, morada de Deus. Então, e criou a terra. Mas quando Deus criou os céus e a terra, como ele colocou? Deus estabeleceu ordens, Deus estabeleceu leis, e todos esses princípios eram governados por Deus. Porém, existia alguém que era como se fosse um líder, alguém que estava capacitado e ordenado para cuidar de todas as coisas que Deus havia criado. Toda a criação de Deus estava embaixo de uma liderança. Mas agora, antes de falar desse líder, nós vamos fazer uma recapitulação do que já aprendemos até agora. Pega o seu caderno e, se você ainda não anotou, anote uma rápida recapitulação do que você já aprendeu até aqui nessas 2 primeiras aulas. A primeira coisa que você deve lembrar é sobre a criação perfeita, que Deus ele criou a terra em um perfeito estado. Ele criou a terra com forma e a formou para que fosse habitada. E por que ela se encontra sem forma e vazia? Você aprendeu também sobre a teoria do gap, que é o espaço de tempo entre o primeiro versículo e o segundo versículo. A terceira coisa que nós aprendemos foi sobre projeção profética. Você aprendeu que Deus ele usa símbolos para falar conosco. E mais uma coisa que nós aprendemos, que eu tenho certeza que foi sensacional, foi sobre os 3 céus. Primeiro céu, o céu estelar. O segundo céu, as regiões celestiais. E o terceiro céu, a morada de Deus. Então, eu tenho certeza que tem te acrescentado em muito esses aprendizados que você tem tido. Nas próximas aulas, nós iremos aprofundar mais no nosso conhecimento. Então, se prepare o seu coração. Nas nossas próximas, nós vamos começar a falar mais sobre esse líder que Deus colocou para cobrir, esse líder que foi ordenado para estar liderando toda a criação de Deus. Ele foi ordenado e capacitado para cuidar. Então, até a terceira aula e eu te espero lá. Não esqueça da sua Bíblia, do seu caderno e da sua caneta. Anote tudo isso, porque um dia você vai precisar ensinar alguém. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.